Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo. Peter Show, Ronaldo Coutinho. Aqui estão os diversos vídeos onde o pessoal pode acompanhar, dar o like, compartilhar, e aqui os canais parceiros. Também temos aqui no YouTube, o pessoal pode entrar, tem no Ronaldo Coutinho, tem o Valeu ou o Pix, qualquer valor a gente agradece muito. E temos aqui no Instagram, o pessoal vem aqui no clima.terra, vem aqui no grupo VIP. Tem o grupo do Brasil e o grupo do Sul. Aqui tem todas as informações, onde o pessoal vai ter o quê? A informação de como participar, da maneira como vai fazer, como vai pagar, tá tudo aqui, só clicando aqui no grupo VIP vai ter essas informações. E aqui também tem, ó, as imagens aqui do outono na Climaterra, muito bonitas. E nós estamos aqui, ó, com a nossa gordinha. Deixa eu virar aqui, olha a nossa gordinha aqui, ó. Ah, olha assim, a facelice dela, ó. Toda vez, a hora que o Guilherme senta para fazer a filmagem, ela vem, de onde está, ela vem, dá um jeitinho e sobe e fica ali o tempo todo. Acabou a filmagem, ela vai para o seu cantinho. A religião dela não permite que ela faça esforço físico, por isso que ela tem uma convivência aparentemente pacífica com o nosso arrepiadinho. Mas não dá para facilitar, não. Então vamos aqui, ó. Do dia, hoje eu mudei um pouquinho. Eu peguei aqui, ó, peguei do dia 15 de junho ao dia 15 de julho, por quê? Porque nós vamos ter uma mudança de padrão agora na semana que vem. Se eu pegasse do dia 6 de junho até o dia 6 de julho, praticamente o sul inteiro estaria abaixo da média. Só esse cantinho aqui do Rio Grande do Sul estaria acima da média. Mas olha a mudança que vai ter. Isso aí é um exemplo da característica da laninha quando ela está em plena atividade, é o quê? A irregularidade da chuva. Tu pode ter, na média, como vai acontecer nos 46 dias, boa parte da região sul abaixo ou bem abaixo da média. Mas dentro desse período, tu tens picos de chuva forte com intervalos de chuva menos e menos intensa. Da mesma maneira a temperatura. Tu tens picos de frio forte e picos de calor. A média não diz muita coisa. O exemplo, o mês de maio. Foi o mês que teve o quê? Temperaturas aqui em São Joaquim, por exemplo, ficou 1,2 acima do normal, dentro do desvio padrão normal da estação. Porém, os primeiros 13 dias foram 6 graus acima da média e os últimos 10 dias foram quase 3 graus abaixo da média. Então foi uma oscilação muito grande, tu pisou no forno e pisou na geladeira. E isso também está acontecendo em junho. A primeira quinzena está indicando ser quente e a segunda fria. Na média, ele pode ficar perto, acima aqui em Santa Catarina, acima no Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, e provavelmente abaixo no Rio Grande do Sul ou em torno da média. Pode até, de repente, ainda surpreender a gente. É o que vai acontecer na chuva. Então, esse período aqui, ó, provavelmente boa parte dessa chuva vem em junho e comecinho de julho. Na Argentina fica mais ou menos dentro do padrão, um pouco abaixo, um pouquinho acima aqui, próximo em direção da cordilheira, e abaixo aqui no Chile. Isso que no Chile, nessa semana agora, vai chover bastante. Tem projeções até de 400 milímetros em algumas áreas do Chile. E tu vê, quando chega do dia 15 de junho a 15 de julho, ele seca. Aqui fica mais ou menos dentro do padrão e aqui também. Aqui até quinta, sexta-feira que vem, seco. Depois vem chuva. Isso aqui pode estar associado à formação de um ou mais ciclones que venham trazer chuvas para essa região aqui da região sul. Isso também indica que pode ter entradas de massas de ar frio com certa intensidade. Então vai ser bem dinâmico essa segunda quinzena de junho e primeira quinzena de julho. No resto do país, dentro do padrão que se espera. Aqui, ó, por que está branco? Porque praticamente não chove. Então, tanto faz. Se é para chover 0 e vai chover 5, ficaria um pouquinho acima. Se é para chover 0 e não chove nada, vai ser igual, ou seja, na média. Então chove pouco nessa parte do Brasil central aqui. Então fica com esse tempo assim bastante seco nessa área. Então pega aqui o Acre, sul do Amazonas, Rondônia, Pará, o Mato Grosso. Problema que vai ser para o milho safrinha. Tem que torcer para que essa chuva que vem lá pelo dia entre 14 e 17 traga algum, claro, para quem está finalizando, porque a maioria do pessoal acredito que já esteja colhendo ou já colheram. Quem está na colheita está excelente. Quem tem ainda milho para encher grão, que não deve ser muito, já preocupa, especialmente o Mato Grosso do Sul e partes do Paraná. São Paulo também abaixo da média, vai ter alguns episódios de chuva na semana que vem, principalmente no extremo oeste e sul de São Paulo,
mas ainda assim é época de seca agora, então o normal é chover pouco. Minas está dentro do padrão, um pouquinho, aqui tem chovido, ó, tem dado algumas ocorrências de chuva que não é muito comum. Minas e Espírito Santo também está ficando numa situação boa, as frentes frias vão passando por aqui com alguma atividade, aqui na Bahia também. O da Bahia aqui está com uma data diferente, então vocês dão uma olhadinha depois no vídeo do Nordeste, eu não vou falar muito aqui porque lá o período é diferente. Então aqui no centro do país nós teremos pouca chuva, uma outra invasão, uma ou duas frentes frias podem passar nesse período nessa região, trazendo alguma chuva inesperada, coisa aí de alguns milímetros, 10 milímetros, e olhe lá, ajuda a combater os incêndios comuns dessa época. Quando chega de 21 de junho a 21 de julho, volta ao padrão. Grande parte do país tempo seco. Também aqui na Argentina e continua seco aqui no Chile. No Uruguai fica mais ou menos normal, nessa parte aqui do Rio Grande do Sul de Porto Alegre, Bagé, Livramento, Lagoa dos Patos e Sul, mais próximo normal aqui em Santa Catarina, mais seco no Paraná, boa parte de Santa Catarina, norte e oeste do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo. O restante normal, que é chover pouco nessa época do ano. E um pouco acima aqui, ó, entre Espírito Santo, Nordeste e Minas, e aqui na Bahia, no leste da Bahia. Nessa área aqui um pouquinho abaixo do normal, mas acredito que vai mudar, porque quando a gente olha o 15 dias, está bem melhor do que o de 30 dias. E aqui também fica mais ou menos seco. Para o pessoal do trigo, ali no Paraná, quem está plantando trigo está excelente. Para o plantio do trigo está excelente. Plante e aproveite para plantar agora. Se der para fazer um escalonamento melhor, para tentar fugir de alguma geada lá em agosto, setembro. E também para o pessoal aproveitar o máximo possível na parte de transplante de fumo, hortas comerciais, a terraplanagem, serviços fora dentro da cidade, porque vamos ter tempo seco pelo menos até quarta, quinta ou sexta da semana que vem. Aí a segunda quinzena de junho e começo de julho pode atrapalhar um pouco o plantio aqui no Rio Grande do Sul da safra de inverno. Aproveitem bem essa semana. E também aqui no Paraguai, mesma situação, vai dar uma melhorada, pode até atrapalhar a colheita do milho aqui no Paraguai, parte do Mato Grosso do Sul, nessa parte aqui onde pode ter alguma chuva no final da semana que vem. São Paulo, uma pequena melhora na qualidade do ar com uma outra chuva. E aqui no geral vai ficando tempo seco nessa região. O pessoal tem que tomar cuidado com as queimadas, de vez em quando venta bastante também nessa época, facilita muito a propagação do fogo. A parte de cantejo, o pessoal da cebola que já começou a preparar, não plantem tudo uma vez, escalone também, porque vai ser uma primavera fria em função da laninha. Então, nesse sentido, tem que tomar cuidado na escolha das variedades, perfilhamento no alho, florescimento na cebola, hortas comerciais também, mais doenças em função do clima mais frio, geralmente acaba dando muito orvalho, principalmente ali entre julho, agosto e setembro. Muitas vezes muito nevoeiro também, não é só a quantidade de chuva, às vezes muito nevoeiro acaba favorecendo muitas doenças nesse sentido. Nas culturas de inverno, o clima até a hora de começar a parte reprodutiva vai ser bom. Quando chegar a parte reprodutiva e o enchimento de grão, aí a coisa complica nesse sentido. Tanto quem vai ter o trigo do cedo, do meio ou do tarde. Na temperatura está aqui, ó. Também está uma bagunça. Na semana passada estava quente aqui na Argentina, voltou ao normal. Aqui vai ter o quê? Ele pega um pouco de calor também, talvez alguns dias de calor em junho, começo de julho, metade de julho. Mas nós vamos ter, apesar de estar indicando acima da média, vai ter pulsos de frio forte dentro da segunda quinzena de junho e começo de julho. Então, que nem aconteceu em maio. Maio foi na média quente, mas teve 10, 12 dias de muito frio e até prolongado, coisa que nós não tivemos o ano passado. Esse ano, de novo, entre metade de junho e primeira metade de julho, vai ter períodos de frio forte com intervalos de calor, característica de laninha, extremos, para cima e para baixo. Rio Grande do Sul fica mais da média, Santa Catarina na média um pouco acima, Paraná acima, São Paulo, Mato Grosso do Sul também. Ignorando um pouco o exagero do modelo, que tem uns que colocam 3, 4, 5 graus acima do normal, isso dificilmente acontece. O mais provável é que essa região aqui fique entre meio grau a 1,5 grau acima da média. Dificilmente vai fugir disso. E não significa que não vai ter frio. Vai ter frio, às vezes por 3, 4, 5 dias seguidos, um frio forte, até com risco de geada, que começa a entrar no período normal, nessa região aqui, ó. Aqui é o período normal, no sul do Brasil, inclusive litoral, Mato Grosso do Sul, praticamente o estado inteiro, pontos do Mato Grosso, pontos de Goiás, boa parte de Minas, pontos do Rio de Janeiro, área de serra,
e pontos do Rio do Espírito Santo, áreas de serra, e também aqui que pouca gente sabe, mas também da geada na Bahia, mas são regiões que estão a 1.000, 1.200, 1.300 metros de altitude. E aqui está indicando até um pouco mais frio, pode ser muito bem, vamos assim, períodos mais prolongados de altas nessa região, jogando um ar gelado aqui, deixando a temperatura baixa. No Espírito Santo também, no parte de Minas, Rio de Janeiro mais ou menos próximo do normal, litoral de São Paulo, sul de São Paulo também de normal um pouco acima, só o norte de São Paulo, oeste de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Triângulo Mineiro e Mato Grosso aqui tem um período maior de calor com intervalos de frio que pode ser até forte. Temos que ficar um pouco o pé atrás, que tem modelos que colocam um ar frio, um período de frio avançando mais para cá, para essa parte aqui do Brasil. Tá mudando, a cada dia eles mudam uma coisa. Já teve rodadas de colocar frio em toda essa região. Aí no outro dia, de frio passa para calor. Então, os modelos estão muito indefinidos ainda. Acredito que por essa mudança de posição do Pacífico, do quente para o frio, de maneira gradativa. Nós estamos agora com o Nino 3 e 4 zerado, caindo já para negativo. O Nino 1 e 2 já está negativo desde meados de março. O Nino 3 está negativo, acho que desde começo de maio, final de abril, começo de maio. Então, aos poucos, a atmosfera vai respondendo ao padrão Laninha. Acredito que vai estar plenamente com situação do Laninha a nível global, ali de julho, agosto para frente. No oceano, no trimestre de junho, julho e agosto, já vai estar com aquela mancha de água fria bem definida. E aqui, quando chega final de junho, início de julho e final de julho, estamos aqui. O Brasil Central também continua com temperaturas acima do normal, mais frio aqui na costa do Nordeste, normal no Rio Grande do Sul, um pouco acima em Santa Catarina, normal a frio na Argentina. Que nem eu disse, isso aqui é uma média, não representa o que vai acontecer dentro do mês. Nós vamos ter dias de muito frio, com 1, 2 ou 3 massas frias bem significativas e intervalos de calor. Como tivemos, lembrem do mês de maio e junho. Maio começou quente, do dia 14 ao dia 31 de maio predominou o frio. Junho começou quente, do dia 14, 15 de junho para frente começa a mudar. Entre a segunda metade de junho e a primeira metade de julho pode ter 1 ou 2 massas de ar frio com bastante intensidade. E a geada é aquela história, basta uma geada para dar prejuízo. E começa o período de risco dentro dessa região, Cerrado Mineiro, sul de Minas, aqui a Café a região da Mogiana, Paulista, São Paulo como um todo, a região sul, Mato Grosso do Sul, Paraguai e Argentina, começa aquele período normal de 1 ou 2 massas frias com bastante intensidade e abrangência. Então, muita oscilação. E isso pode gerar também tempo severo, seja em termos de vento, ou mesmo alguma trovada, algum temporal mais forte, mas principalmente vento e mudanças bruscas de temperatura que o pessoal dessa região aqui tem que ficar bem atento em relação à criação, aquele choque térmico para os animais, principalmente o gado que não está tão acostumado, tu está com um calorão lá de 35, 36, 37, daqui a pouco em 24 horas a máxima cai disso daí para 12, 14 graus, a mínima que estava em 20, 22 cai para 5, 4, 6 graus. Então isso é uma coisa que vai acontecer 1, 2 ou 3 vezes ao longo do nosso inverno, nesse período aqui, talvez até mais. Inclusive, em agosto e setembro, deve esticar essas ocorrências de friagem aqui no centro-oeste do Brasil. Vamos assim, a segunda parte do inverno, julho, agosto e indo para setembro, a tendência é que as massas frias tenham mais intensidade e mais força. E a primavera mais fria também, com maior problema para o pessoal do plantio que gosta de plantar a safra de verão cedo, e no caso os cereais de inverno, cebola e alho também em relação a perfilhamento e florescimento. Ressacas de vez em quando vão ter aqui, com mais intensidade que o padrão normal, que é comum nessa época do ano. Um outro ciclone mais intenso pode ter, que também é comum acontecer, e nós vamos ter o quê? Eventos significativos de tanto de frio quanto de período de calor. Claro que o frio é mais prolongado e o calor é um pouco mais curto, mas vamos ter aquela situação de oscilação bem grande na temperatura, mais do que normalmente acontece. Lembrar de maio, 2 semanas de calor, 3 semanas de frio. Junho, primeira metade quente, segunda metade puxa mais para o frio. E para o pessoal do setor do turismo, da parte de vestuário, a segunda parte de junho e a primeira parte de julho, tudo indica que vai ser mais favorável para as vendas. E muita atenção no planejamento das roupas de meia estação e verão. De repente, aquelas roupas de meia estação
nem muito quente, nem muito fria, vão ser uma boa pedida entre setembro, outubro e novembro, especialmente do sul do Mato Grosso do Sul, boa parte de São Paulo, sul de Minas, área serrana do Rio, para baixo. Lembrar mais ou menos o que foi em 2022, vai ser algo parecido. E aqui no café, manteve a chuva, está diminuindo. Antes tinha mais anomalia negativa aqui na região do Vietnã, grande parte da península aqui está com chuva sempre acima da média, ficou mais aguado entre junho e julho, principalmente quando chega o auge do verão deles, então nós vamos ter bastante chuva nessa região, volumes grandes de chuva, pode ter problemas, transtornos em várias regiões aqui na península. E a temperatura fica de normal abaixo da média. Então, por falta de chuva não é, pode ser o excesso de chuva o problema. Na área do cacau também. Aqui aumentou um pouquinho a anomalia negativa em relação à rodada passada e aqui também. Mas é interessante que a anomalia negativa nessa parte aqui do país, o volume de chuva é quase igual ou maior do que aqui, que está bem acima da média. Então, dá para dizer que o volume de chuva na região do cacau, seja agora ou no mês de julho, no geral vai ser bom. Pode até trazer mais doenças, principalmente pela frequência na parte do interior do país, períodos um pouquinho melhores sem chuva aqui na parte do litoral. Na temperatura, estritamente normal. Um pouquinho abaixo, 0,2, 0,3 acima, 0,2, 0,3 abaixo. Estritamente normal. No café, mais fresco e muita chuva. No cacau, muita chuva em grande parte da área e também temperaturas, já que é uma região quente, praticamente sem muita oscilação. Aquele calor úmido constante. Acompanhe o nosso canal, se inscreva, tem bastante vídeos, pode dar like, compartilhar e os canais parceiros, lembrando do Instagram, clima.terra, no grupo VIP. Um abraço a todo mundo, voltamos amanhã.